Vamos corrigir a lista de exercícios sobre botânica das questões relacionadas às aulas 40, 41 e 42. Nós temos aqui a questão número 12, que diz para a gente essa questão número 12 aqui. Ela diz assim: sabemos que o grão de pólen deve ser levado até a parte feminina da flor para que ocorra a polinização. Então eu já começo grifando algumas coisas. Grifem a expressão grão de pólen. Grifaram a expressão grão de pólen? Grão de pólen, vocês vão puxar e colocar assim: estrutura típica de angiospermas. Levado até a parte feminina da flor para que ocorra polinização. Se tem polinização, você tem tubo polínico. O pólen representa a estrutura do gameta feminino ou masculino? Masculino. Dentro do grão de pólen existem os chamados núcleos espermáticos do pólen, que vão ser responsáveis por duas fecundações nas plantas angiospermas. Anotem uma observação aí no espaço que der da questão da lista, que diz assim: as angiospermas possuem dupla fecundação. A primeira forma a semente e a segunda forma o endosperma. Ele diz assim: em uma angiosperma, o grão de pólen é produzido na região. Gente, o grão de pólen faz parte da estrutura masculina. Então eu sei que o grão de pólen está onde? Tem lá o filete e tem a antera. É na antera da planta que eu tenho a presença dos grãos de pólen. Logo, essa questão aqui, olha, resposta correta dela, alternativa letra C. É na antera que eu encontro os grãos de pólen na planta, ok? Ô, Léo, o cálice e a corola são estruturas assexuadas. Preste atenção. Léo, o que é o cálice? É o conjunto de pétalas de uma flor ou é o conjunto de sépalas? Muita gente confunde isso. Existe aquela estrutura que fica embaixo da flor, que é o sustentáculo da flor. É o chamado receptáculo floral. Então, essa estrutura ela é representada. O conjunto de sépalas forma o cálice. O conjunto de pétalas forma a corola. Então, na frente da alternativa letra A aqui, cálice, eu vou colocar o que aqui? Conjunto de sépalas. Só para lembrar disso depois, tá? Conjunto de sépalas. Corola. A corola é o que para a gente aqui? São estruturas assexuadas, hein? Conjunto de pétalas da flor. Pétalas. Então, eu não tenho aqui estruturas responsáveis pelo processo de reprodução, ok? Como vocês já sabem, eu tenho por hábito, toda vez que eu acrescento algo que não é da questão, é um adendo aí que nós colocamos, eu deixo destacado em azul em todas as minhas atividades, nos meus resumos, ok? O filete, ele é uma estrutura que sustenta a antera. Tem um filetezinho, uma espécie de um talozinho, e na ponta tem aquela bolinha cheia de pólen, amarelinha. Então, o filete, eu posso dizer que ele sustenta a antera, vírgula, que, coloque isso aí na frente, contém, porque vocês vão agregando informações para o seu raciocínio aí do pensamento, sustenta a antera que contém o pólen. Então, realmente, quem contém o pólen é a estrutura da antera. Tá aqui. Destacar em azul também. Estigma. O estigma é aquela pontinha da flor que faz parte do aparelho reprodutor feminino. É onde cai o pólen. Então, eu vou colocar estrutura onde, ó, onde fixa o pólen para a formação de quê? Do tubo polínico. Que ocorra a fecundação. Formação do tubo polínico. Perfeito. Então, isso aqui também é um acréscimo. A questão 13 é o seguinte. Ela diz: conforme a imagem abaixo, compare as plantas mono e dicotiledôneas quanto aos critérios de folhas, caules, raízes, sementes e flores. Ó, junto comigo. Toda planta que tem semente, tem flor, tem fruto, ela é angiosperma, ok? Agora, as angiospermas vão se dividir em duas categorias: angiospermas monocotiledôneas e dicotiledôneas. A primeira coluna, vocês vão ver aqui que estão todas as estruturas das dicotiledôneas. Na segunda coluna, eu tenho as plantas monocotiledôneas. Este tipo de questão faria sentido para nós numa prova da FUVEST, numa prova Unicamp, numa segunda fase da prova da Baiana, numa segunda fase da prova da UNIT, Aracaju.
Lembrando que a prova da Baiana e a prova da Unit, elas são feitas pela mesma banca, a Strix. É uma banca mais rebuscada, ela traz mais detalhamento nos conteúdos. Para vocês entenderem melhor essa história, é assim, ó. Toda planta monocotiledônea, ela pertence a um grupo, a uma família onde eu tenho capim, arroz, coqueiro, palmeiras e gramíneas. Plantas monocotiledôneas. Se você observar aqui à direita, eu tenho aqui o exemplo de um milho. Como é que é a semente do milho? O grão do milho, a semente do milho é apenas uma, ela não abre ao meio como a semente do feijão. Então, a semente do milho ela é uma semente monocotiledônea. É um cotilédone. O que é o cotilédone? É a reserva nutritiva do embrião. Então, nesse caso, a semente do milho ela tem apenas um cotilédone. A do feijão, quando a gente faz aquela experiênciazinha desde a época da escola, que a gente plantou o feijão lá no algodão, você vai ver que ela começa abrindo duas partezinhas, fica duas orelhinhas na sementinha do feijão. Aquelas orelhinhas são a reserva nutritiva do embrião. Tanto é que, enquanto tiver aquela reserva, ele está ali desenvolvendo um algodão sem nada de nutriente. Depois desse momento, ele precisa ser transferido para a terra, porque senão a plantinha vai morrer e a reserva se esgota. Então, nesse caso, uma planta do milho, ela tem um cotilédone só. Como é que é a folha do milho? Aquela folha que é inteira no sentido assim, ela tem uma bainha que abraça o caule, e lá eu olho na folha da outra planta, folhas com nervura reticulada. Já na planta monocotiledônea, uma semente só, um cotilédone. Na dicotiledônea, a sementinha abre em duas partes. Quando você vai olhar o caule da cana-de-açúcar, você corta a cana-de-açúcar, tá cheio de fiapinho assim, tá tudo. Você não vê parte central nem parte periférica, é tudo um conjunto de feixes de vasos. E vasos, vasos condutores de seiva. Quando eu corto uma planta dicotiledônea, eu vou ver que na parte mais periférica tem os vasos do floema e no meio, no centro, tem um vaso do xilema. Xilema por onde sobe seiva bruta e floema por onde desce a seiva elaborada. Então, qual é a planta que tem organização dos vasos condutores de seiva distribuídos na parte mais externa uma coisa, na parte mais interna outra? Dicotiledôneas. É um pé de manga, é um limão, é uma laranjeira. Avançando um pouco mais aqui, eu observo como é que é a raiz de uma planta monocotiledônea, tipo o milho ou arroz. Ela é assim, ela espalha para tudo que é lado, chamada de raiz fasciculada ou encabeleira. Acompanhe o cursor do mouse ali na tela. Eu estou vendo aqui que desse lado eu tenho uma raiz totalmente espalhada, uma raiz fasciculada ou encabeleira. Atenção, porque as questões de Enem e questões de vestibular vão fazer uma pegadinha. Se eu tenho uma área onde está ocorrendo erosão do solo, eu quero plantar determinadas plantas, determinados vegetais para evitar erosão. É melhor que eu faça para contenção do solo plantar gramíneas. Por que as gramíneas? Porque elas têm raízes fasciculadas ou em cabeleira. As raízes se espalham e conseguem agregar ao solo, dificultar essa coisa da erosão. Então, quando uma questão perguntar qual é o tipo de planta mais indicada para conter erosão em encostas, em taludes, vocês vão colocar que são plantas monocotiledôneas com raízes fasciculadas, como é o desenho aqui do lado direito. Agora, uma planta tipo o feijão, soja, um pé de manga, um pé de laranja, um pé de limão, ele já tem uma raiz central e a raiz central ela se distribui lateralmente depois. Isso é chamado de raiz axial ou pivotante. Raiz axial ou pivotante. É o caso aqui, comparando uma com a outra. Quando eu olho para baixo, vamos contar junto comigo a flor da esquerda, que está aparecendo aqui com rosa mais claro. Ela tem uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Uma flor que tem quatro ou cinco pétalas, ela é uma flor de uma planta dicotiledônea. Então vamos repetir. A planta que é dicotiledônea, ela tem uma flor com quatro pétalas e quatro sépalas, ou múltiplos, 4, 8, 12 e assim por diante. Agora, quando eu digo que ela tem quatro pétalas e quatro sépalas, eu vou dizer que ela é uma flor tetrâmera, tetra de quatro. Se ela tiver cinco pétalas ou cinco sépalas, eu vou chamá-la de flor pentâmera. Então, guardem esta informação, anotem isso aí. Tetrâmera, flores com quatro pétalas ou múltiplos. Pentâmera, flores com cinco pétalas ou múltiplos.
Já a flor das plantas monocotiledôneas, elas são trímeras, 3 pétalas ou múltiplos. Se eu for observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A flor da direita tem 6 pétalas. 6 pétalas é múltiplo de 3. Então, eu chego lá e digo assim, olha, essa flor, ela tem 6 pétalas, ela tem 6 sépalas, ela é uma flor trímera. Flores trímeras são características de plantas monocotiledôneas. Aí vocês podem me perguntar, Léo, eu vou aqui e vou dizer assim, uma flor com 12 pétalas, ela pode ser múltiplo de 3 e pode ser múltiplo de 4. E aí, eu faço o quê? Eu classifico ela em mono ou em dicotiledônea? Preste atenção. Se houver este impasse, vocês não vão usar a flor para classificar a planta. Vocês vão usar o caule, as raízes, as sementes, a folha. Vocês vão usar outras estruturas que não sejam a flor. Perfeito? Uma questão pode ir uma pegadinha dessa. Se eu tiver uma flor que tem múltiplos, por exemplo, 15, 15 pode ser múltiplo de 5 e pode ser múltiplo de 3. Eu não vou usar a flor para classificar a planta, eu vou usar outra estrutura para não cometer o erro. Bota na cabeça o seguinte, para não errar nunca mais isso. Vamos repetir aqui na ponta dos dedos, coloque assim, exemplos de plantas monocotiledôneas. Escreva isso aí. Vamos colocar, para não esquecer, uma observação sobre exemplos de plantas monocotiledôneas. Letra A. Todas as gramíneas. Letra B. Palmeiras e coqueiros. Letra C. Arroz. Letra D. Cebola. A questão número 14 diz assim: no desenvolvimento posterior à fecundação das angiospermas, o zigoto, o óvulo e o ovário originam respectivamente. Grife a palavra ovário. Por que o ovário? O ovário, ele especificamente vai originar o fruto. Se o ovário for fecundado, vai ser um fruto com semente ou com sementes. Se o ovário não for fecundado, ele for estimulado por hormônios, eu vou formar um fruto sem sementes. Acompanharam a ideia da coisa? Agora, o que é um fruto sem sementes? É um fruto partenocárpico. Partenocarbia é o desenvolvimento de frutos sem sementes. Ô, Léo, eu vi um estudo em um livro de biologia dizendo assim, um fruto, como por exemplo uma manga, um abacate, tem apenas uma semente, tem apenas um caroço. Como é que eu chamo um fruto que tem apenas um caroço? É uma drupa. Drupa. E um fruto que tem 2 ou mais caroços, por exemplo, o mamão tem dezenas de caroços, o maracujá tem dezenas de caroços, cada carocinho daquele é uma semente. Repetindo, uma fruta ou um fruto que tem uma semente é uma drupa, que tem várias sementes é uma baga. Então, bagas são frutos com diversas sementes e drupa são frutos com uma semente. Pegamos a ideia da coisa? Querem que eu dite alguma coisa aí para vocês anotarem? Tranquilo? Abacate. Drupa. Manga. Drupa também. Manga tem um caroço só, tem uma semente só. Mas aí eu vou. Laranja. Baga. Aquela laranja Bahia, aquela laranja bem com a casca bem amarelada assim. Ela é uma laranja partenocárpica, ela não tem semente. Não tem semente, ela não fecundou. Agora, uma dúvida que surge. Vamos anotar uma observação? Uma dúvida. O que é um pseudofruto? Pseudofruto é toda e qualquer estrutura que não surge do ovário e é análoga, lembra, parece com o fruto. Para ser um fruto, tem que surgir de um ovário. Fecundado ou não, tem que surgir do ovário. Quer ver um exemplo de pseudofruto? O caju. A polpa suculenta do caju é o pseudofruto, porque aquilo ali é um pedaço do caule que armazenou seiva e cresceu. O fruto do caju é a castanha, porque é o fruto que eu tenho que plantar para gerar uma outra forma de vida. Então, o fruto tem que gerar vida. Ok? Então, pseudofrutos são estruturas análogas ao fruto, porém não surgem do ovário da flor. Outra curiosidade, o abacaxi, a parte comestível do abacaxi, quando você descasca, lá não tem uma estrutura que parece um cravozinho assim, uma
uma florzinha pequenininha dentro, aquilo que coça a língua, inclusive. Aquilo ali é uma flor. O abacaxi é um conjunto de flores. O abacaxi é uma inflorescência. A parte suculenta e comestível do abacaxi é uma inflorescência. E a fruta ou fruto do abacaxi é a coroa, porque é a coroa que eu tenho que plantar para nascer um outro abacaxi. Quando eu coloquei nessa questão 14 o grifo da palavra ovário, eu sei que o ovário vai originar o fruto. Então, automaticamente, essa questão só poderia ser a letra C, aqui, verdadeira letra C, ou a alternativa letra E, porque termina em fruto. Então, já estou fazendo aqui por exclusão. Eu sei que o zigoto ele vai originar um embrião. O zigoto é resultado da fecundação e o zigoto está dentro da semente. Então eu tenho o zigoto originando o embrião, perfeito, e tenho aqui a estrutura do óvulo que vai originar especificamente a estrutura da semente. Então a resposta é a alternativa correta para esta questão 14, letra C. Na questão número 15, ele fala das angiospermas, vamos grifar angiospermas. Ao grifar a palavra angiospermas, eu vou escrever ao lado: plantas dotadas de flor, fruto e sementes. Apresentam uma grande variedade de frutos que podem ser classificados de diversas maneiras, como em frutos simples, múltiplos e agregados. Estes frutos estão bem adaptados a uma forma de dispersão, mas os frutos carnosos, aí eu vou grifar frutos carnosos. Frutos carnosos, eles são ricos em nutrientes, como por exemplo carboidratos. Um fruto carnoso, ele vai atrair animais dispersores, que vão se alimentar do fruto e lá na frente vão defecar as sementes. Qual seria a resposta? Zoocoria. Animais que fazem dispersão da semente através do ato de comer o fruto. Hidrocoria seria os frutos serem levados pela água. É o exemplo do coco, que é uma planta cosmopolita. Não existe nenhum animal do planeta que possa comer um coco inteiro e defecar a semente do coco. A anemocoria é quando o fruto é transportado pelo vento. E a autocoria é quando você tem o autotransporte pela planta. A planta lança o fruto longe, ela dispersa. Questão 16. Considerando os tecidos vegetais, relacione a coluna 1 com a coluna 2. Coluna 1. Tecidos que garantem flutuação de plantas aquáticas. Para garantir a flutuação de uma planta aquática, eu tenho que ter um parênquima que armazene ar. Um parênquima aerífero ou um aerênquima. Já vai por aí. 2. Tecido que garante a sobrevivência de plantas em ambientes secos como desertos. Tem que ter reserva de água. Tem que ser um parênquima aquífero. Tecido responsável pelo crescimento. Crescimento é tecido embrionário, é meristema, tecido meristemático. Número 4 ali diz o que pra gente? Tecido responsável pelo crescimento e espessura dos caules. Eu tenho aqui a espessura dos caules. Eu vou ter tecido esclerenquimático para dar resistência, vou ter tecidos de crescimento secundário. Aí ele diz, número 5, tecido responsável pela fotossíntese, é o parênquima clorofiliano. Grifem aí, por favor, responsável pela fotossíntese. Grifaram? Responsável pela fotossíntese. Coloquem assim ao lado, parênquima clorofiliano. É o chamado parênquima de assimilação. Para assimilar, absorver, assimilar energia luminosa e converter em energia química através do processo da fotossíntese. Sexta afirmativa aqui, tecido de característica mecânica serve para sustentação. Gente, uma coisa que tem que sustentar tem que ser uma coisa rígida, tem que ser dura. Então eu vou colocar aqui, ó, sustentação, grifei a palavra sustentação. Vocês vão colocar assim, esclerênquima, esclero, duro, rígido, esclerênquima. Vamos fazer a correlação das duas colunas, então? Gente, o câmbio é um tecido de quê? De sustentação ou ele é um tecido de crescimento? Ele é um tecido de crescimento e espessura. Meristema apical, eu sei que é responsável pelo crescimento. Onde é que está esse tecido de crescimento? 3. Tecido responsável pelo crescimento do comprimento dos caules. Então eu chego aqui e acrescento nesse meristema aqui, número 3. Esclerênquima, tecido duro, rígido, compacto. Qual a numeração que eu posso colocar? Então, esclerênquima, número 6.
Parênquima clorofiliana, assimilação, qual o número que nós vamos acrescentar? Número 5. Então, parênquima clorofiliano de assimilação, número 5. Parênquima aerífero, armazenar ar para as plantas poderem flutuar, plantas aquáticas, flutuar entre aspas, né? Elas ficam na superfície da água, boiando ali em cima. Número o quê? Número 1. Então, parênquima aerífero, parênquima de armazenamento de ar. Isso acontece muito com a planta tipo Vitória Regia, que vai armazenar ar para conseguir ficar flutuando na superfície da água. E parênquima aquífero, plantas que vivem em regiões desérticas, as chamadas plantas xerófitas. Qual o número que eu vou acrescentar aqui? Número 2. Então, número 2 para parênquima aquífero, processo de armazenamento de água. Pensando nessa perspectiva, eu vou ter a seguinte sequência. Tem que terminar em 2, em 5, 2, 1, 4, aqui, a sequência correta. A resposta correta para essa questão, pegando a sequência que nós fizemos, 4, 3, 6, 5, 1, 2. Resposta correta, letra E. Olha, na questão 17 é uma questão interessante porque ela fala sobre o caule da planta. A seiva bruta sobe por dentro do caule e a seiva elaborada desce pela parte de fora, pela parte externa do caule. Então eu vou dizer, considerando a figura que mostra a retirada de um anel da casca do tronco, grife aí, por favor, anel da casca do tronco. Anel da casca do tronco. O que significa isso? Vocês vão colocar, isso é uma técnica que faz um anelamento ao redor do caule para que a planta morra, de forma proposital. Coloquem assim, anel de Malpighi. Quando você remove o anel de Malpighi, você remove a epiderme e a periderme da planta. Você removeu junto o vaso condutor de seiva elaborada. Como é que é o nome do vaso condutor de seiva elaborada? Floema. Aí vem um macetezinho que eu sempre uso, regra dos 4 Fs. Lá na folha acontece fotossíntese, que vai produzir a seiva elaborada, vai descer pela parte de fora, onde eu tenho floema. Brinca com a regra dos 4 Fs. Folha, fotossíntese, floema, fora, da parte externa do caule. Este procedimento interrompe a realização da fotossíntese? Não. Ele não interrompe a fotossíntese. Ele interrompe a condução da seiva elaborada. A retirada desse anel promove o aumento do número de vasos lenhosos? Não, não aumenta o número de vasos lenhosos. Ô, Léo, uma curiosidade, o que são vasos lenhosos? Grifem vasos lenhosos e escrevam assim, sinônimo de vasos condutores de seiva bruta ou xilema. A terceira, a presença do corte no tronco da árvore interrompe a descida da seiva elaborada em direção às raízes. Verdade? É verdadeira essa alternativa? Então, essa daqui, verdadeira. Quando eu faço o anel de Malpighi, eu interrompo a descida da seiva elaborada pela parte de fora do caule. A última afirmativa, esse tipo de corte provoca a morte da árvore porque as raízes deixam de receber alimento e param de absorver seiva bruta. As raízes morrem. Agora, eu vou colocar aqui verdadeiro para isso. Vou pedir aqui que vocês grifem assim, ó. Raízes deixam de receber alimento. Quem é esse alimento que elas deixam de receber? Seiva elaborada, rica em glicose. Quando ocorre esse anelamento, as plantas deixam de receber a seiva elaborada que vai ser armazenada nas raízes. A questão número 18, ela é extremamente característica, porque se você não conhece esse desenho, você vai errar essa questão fatalmente. Na questão número 18, ele coloca um corte transversal do caule. Eu pego lá o caule e eu faço um corte transversal e tem umas camadas desse corte transversal. A camada mais externa é onde eu encontro a estrutura dos vasos condutores de seiva elaborada, o floema. Nessa numeração, o número 2 representaria para nós o floema. Onde eu tenho o floema com o número 2, aparece na letra A e aparece na letra D. Floema como número 2. Está aqui. O que eu posso observar nessa questão? O número de dentro, a parte mais interna que está aqui pintada de preto, número 1, é o xilema, que é o vaso condutor de seiva bruta. Onde é que eu tenho o xilema como processo? Tenho aqui floema como número 2 e o xilema. O número 1 como xilema vai aparecer na letra A.
Aí você me pergunta, e essa zona de transição? Vocês estão vendo que tem a parte de fora, que é o número 2, tem a parte de dentro, que é o número 1, e tem uma linhazinha tênue, que é o número 3. Gente, bota uma coisa na cabeça. Algo que é de transição, de troca, de passagem, é câmbio. A palavra câmbio significa troca. Resposta à nossa questão, letra A. Questão 19. Essa questão 19 é uma questão bem detalhada, ela é conteudista e ela diz assim: o caule de determinadas espécies vegetais pode aumentar de diâmetro, crescimento secundário. Grifem, por favor, aumentar o seu diâmetro. Puxem uma seta e coloquem assim: crescimento secundário. As plantas podem apresentar dois crescimentos. Quais são os crescimentos que a planta tem? Crescimento primário, que é para cima, e o crescimento secundário, que é em espessura. Plantas angiospermas dicotiledôneas apresentam dois tipos de crescimento. Crescimento primário, que é para cima no caule e para baixo nas raízes, e o crescimento secundário, que é em espessura. Então, esse crescimento em diâmetro, vocês grifaram, puxaram uma seta e colocaram crescimento secundário. Quando isso ocorre, a epiderme e todos os seus anexos são substituídos estrutural e funcionalmente pela periderme. Periderme é um tecido de transição intermediário. Que estruturas são, então, formadas para substituir os estômatos? Essa questão eu primeiro tenho que saber o que são estômatos. Grifem a palavra estômatos, puxem uma setinha e coloquem assim: estruturas encontradas no bordo inferior das folhas. No bordo inferior da folha, eu tenho os estômatos, que são estruturas específicas para realizar trocas gasosas. Vocês grifaram a palavra estômatos, puxaram uma seta e colocaram estruturas encontradas no bordo inferior das folhas, e, vírgula, específicas para realizar trocas gasosas. É através dos estômatos que a planta elimina oxigênio, absorve gás carbônico e elimina vapor de água na evapotranspiração. Os estômatos estão para as folhas, assim como as lentícelas estão para o caule. Na resposta dessa questão 19, eu sei que estômatos fazem trocas gasosas nas folhas. Quando eu tenho caules, esses estômatos eles são substituídos por lentícelas. Então, a resposta correta dessa questão é a letra E. O que são lentícelas? São estruturas responsáveis por trocas gasosas no caule. São pequenas erupções que aparecem no caule para respirar. Imagine uma planta caducifólia que no inverno ou no outono ela cai todas as suas folhas. Ela vai respirar por onde se as folhas estão ausentes? Respira através do caule. Perfeito? Ela precisa eliminar gás carbônico, oxigênio, fazer as trocas gasosas, eliminar vapor de água. Pneumatóforos, você sabe o que é? Pneumatóforos são estruturas das raízes das plantas dos mangues para respirar. São estruturas em aspecto de espinhos, como é o caso das roseiras. Quando eu chego num limoeiro, eu consigo destacar o espinho do limoeiro? Não, eu não consigo destacar facilmente. Eu vou mexer para um lado, mexer para o outro, e o espinho da laranjeira, o espinho do limoeiro não destaca facilmente. Aí aquilo é realmente um espinho. Mas no caso das roseiras, eu chego no talo, dobro o espinho de lado, ele quebra e sai facilmente. Acúleos são estruturas em aspecto de espinhos, mas que são facilmente destacáveis do caule. Espinhos verdadeiros não se destacam facilmente do caule. Isso é histologia e organologia vegetal. Questão número 20, uma questão muito boa, uma questão característica de histologia vegetal. Ele vai dizer assim: ele quer que você correlacione a primeira coluna, a coluna A, com a coluna B. Vamos colocar as duas em tela. Vocês vão colocar assim: floema. O que é o floema? É o tecido condutor de seiva elaborada da planta. Então eu sei que floema, eu vou acrescentar o número 3 aqui. Floema é o quê? É tecido de condução, como está aparecendo ali embaixo. Parênquima é tecido de quê? De fotossíntese, de armazenamento. Então eu sei que o parênquima é um tecido de preenchimento, é um tecido de síntese e armazenamento. Fotossíntese. Aqui no segundo parêntese, algarismo número 4.
Esclerínquima, a palavra esclero vem de duro, aquilo que é rígido. Então, esclerínquima, eu sei que é rígido, é duro, é um tecido de sustentação. Número 2. Xilema também é um tecido de condução de seiva, só que o xilema conduz seiva bruta. O que existe na seiva bruta? Água e sais minerais. E sobe. Então a seiva bruta tem sentido ascendente. Vou te dar uma observação para vocês entenderem. Como é que acontece o transporte de seiva na planta? Guardem essa informação. Seiva bruta. A seiva bruta está no solo, água e sais. O que a planta faz? Ela bombeia sais para dentro da raiz com transporte ativo. Então as plantas bombeiam sais para dentro da raiz com transporte ativo, mantendo a concentração salina dentro da raiz. O que acontece quando eu tenho alta concentração de sal dentro da raiz? A água é sugada, ela é drenada para dentro da raiz. Então a planta realiza transporte ativo, bomba de íons para trazer os sais para dentro da raiz. Consequentemente, a água vem por osmose para dentro da raiz. Sais minerais são sugados por transporte ativo, gastando energia. A água, ela é sugada, ela é drenada pelos absorventes. Essa entrada de água gera um fenômeno chamado de pressão positiva da raiz, gera também um fenômeno chamado capilaridade. Essa seiva consegue ascender até algo em torno de 90 centímetros a 1 metro de altura. Mas além dessa altura, existe outro fenômeno que vai fazer com que a seiva bruta continue subindo, que é chamado de evaporação. As folhas abrem seus estômagos, evaporam a água, criam uma força de sucção. Quanto mais ela evapora na folha, mais seiva bruta ela vai sugando. O nome dessa teoria, a teoria de Dickson. Teoria de condução de seiva de Dickson. São 3 teorias que explicam a subida da seiva bruta. Pressão positiva da raiz, capilaridade e teoria de Dickson. A mais aceita atualmente é a teoria de Dickson. Quanto mais a planta transpira, mais ela suga seiva bruta. A seiva elaborada, ela já é formada pela fotossíntese, que ela só vai descer. Não esqueçam, seiva bruta sobe pelo xilema, também chamado de lenho. A seiva elaborada desce pelo floema, também chamado de liber, ou vasos liberianos. Questão 21. Olha que interessante. Nessa questão 21, eu preciso correlacionar as duas colunas aí. O parênquima e a sua respectiva função. O que eu tenho que entender dessa questão? Isso é histologia vegetal. Para entender e interpretar essa questão, eu vou dizer assim: parênquima medular, parênquima clorofiliano, parênquima amilífero, e eu vou fazer a correlação. O número 1, ali, ele está relacionado com o quê? Eu sei que o número 1, ele apresenta uma correlação direta com estrutura. Eu sei que o número 1, reserva de água, parênquima, aquífero. Então, 1 está relacionado com a letra D. 2. Eu sei que 2 diz tecido de preenchimento. Quem é um tecido de preenchimento? Preenchimento vai para tecido medular. Então, 2, tecido de preenchimento, está relacionado com a letra A. 3. Eu tenho ali o número reserva de ar. As plantas que ficam flutuando na superfície da água. Essas plantas com reserva de ar é um parênquima aerífero ou aerênquima. 3 está com a letra E. Número 4. 4 aparece parênquima de assimilação. O que é assimilação? Fotossíntese. É assimilar energia luminosa. Parênquima clorofiliano. Letra B. Vamos agora para a última, 5. Reserva de amido. Então, parênquima amilífero. 5 está diretamente relacionado com a letra C. Então, fica 1 com D, 2 com A, 3 com E, 4 com B e 5 com C. Questão número 22 da nossa lista de Botânica e Reino Plant. Essa lista está referendando as aulas 40, 41, 42 e 43, que são aulas de Botânica. Tanto a parte de Organologia e Fisiologia Vegetal. A questão número 22 diz: para demonstrar a ocorrência de mitoses, por favor, grife mitoses. Puxem uma seta e escrevam: rica em tecido embrionário para gerar crescimento e regeneração. Tecido típico de crescimento e regeneração, quem é? Meristema. Então eu sei que um tecido é meristema. Meristema apical e meristema da raiz ou radicular. Atenção,
Apical é porque está no ápice, no broto da planta, lá em cima. Radicular é porque está na raiz. Então a planta pode crescer para cima e para baixo. Aí eu vou fazer uma observação. A planta, quando cresce para cima, ela tem fototropismo positivo. Como as raízes crescem para dentro da terra, fugindo da luz, é fototropismo negativo. Só que existe também o geotropismo, conhecido por alguns autores como gravitotropismo, de gravidade. O que acontece? As raízes crescem para dentro da terra no sentido da gravidade. Então, raízes têm geotropismo positivo, mas o caule cresce fugindo da gravidade, é geotropismo negativo. Lembrem sempre que o fototropismo e o geotropismo é invertido entre raízes e caules. Vamos repetir? Fototropismo positivo para caule, fototropismo negativo para raiz. Geotropismo positivo para raízes, geotropismo negativo para caule. Entendemos essa questão aí? Maravilha. Vamos seguir aqui para finalizar essa nossa listinha. Sendo assim, a resposta correta da questão 22 é meristema apical e radicular. São tecidos embrionários para fazer a planta gerar crescimento. Ô, Léo, a letra B, parênquima clorofiliano, eu vou colocar assimilação. Ou seja, assimilação barra fotossíntese. É um tecido de sustentação. Tá aqui. Então, como isso não fazia parte da questão, vamos grifar em azul. Medula do caule. Eu sei que essa estrutura é sustentação. Mas é que tipo de sustentação? Sustentação mecânica. Aqui, sustentação mecânica. Destaca aqui. Epiderme superior da folha. Eu sei que essa epiderme vai fazer revestimento. Já vai acrescentando a função de cada tecido porque fica mais fácil. Revestimento. Epiderme, estrutura de revestimento. Células crivadas do floema. Eu sei que o floema tem a função de transporte de seiva elaborada. Tá? Seiva elaborada. Resposta correta da questão, letra A. Vamos resolver agora a questão de número 23. Ela diz: enquanto a clonagem de animais é um evento relativamente recente do mundo científico, a clonagem de plantas vem ocorrendo já há algumas décadas com relativo sucesso. Células são retiradas de uma planta-mãe e posteriormente são cultivadas em meio de cultura, dando origem a uma planta-filha inteira com um genoma idêntico ao da planta-mãe. Para que o processo tenha maior chance de êxito, deve-se retirar as células. Gente, eu quero clonar uma planta. Se eu quero clonar uma planta, eu tenho que tirar de um tecido que está em amplo desenvolvimento. Eu não posso tirar de um tecido que tenha células mortas. Eu tenho que tirar de um tecido que tem um metabolismo acelerado. Quem é o tecido que tem células? Vou repetir. Quem é o tecido que tem células com amplo metabolismo? Meristemas. Então eu teria que tirar do ápice do caule da planta, porque é no ápice do caule que eu tenho o broto. E é lá que eu tenho células meristemáticas que vão estimular o crescimento e a proliferação. Agora, atenção ao que eu vou dizer. O ápice da planta, ele é amplamente estimulado pelo hormônio auxina. De novo, o ápice da planta é amplamente estimulado por um hormônio chamado auxina. Pertence ao grupo do que? Do ácido indol acético, as auxinas. Vou repetir. O ápice é um tecido meristemático amplamente estimulado pelo grupo das auxinas, chamado ácido indol acético, ou AIA. Esse ácido indol acético ele é responsável pelo crescimento da planta. Questão 24 e questão 25, elas abordam temas bem parecidos, bem semelhantes. Na questão número 24, o que eu posso observar? Nessa questão 24, ele diz assim: os tecidos nos quais encontram-se os estômatos. Por favor, grifem as palavras estômatos e lentícelas. Vamos grifar isso aqui. Eu havia dito anteriormente em uma outra questão que estômatos servem para trocas gasosas das folhas e lentícelas servem para trocas gasosas do caule.
Estômatos e lentícelas são estruturas de trocas gasosas, onde eu vou encontrá-las respectivamente, estômatos nas folhas e lentícelas na estrutura do caule. Aí eu digo que qual é a correlação que eu tenho? Os estômatos estão na epiderme, suber, que é a parte suberosa, é o que faz a cortiça. Vamos repetir? Eu sei que os estômatos estão na epiderme das folhas e as lentícelas fazem parte do suber ou tecido suberoso, de onde se extrai, por exemplo, a cortiça, uma camada intermediária da casca da planta. Inclusive, a cortiça ela é fabricada e extraída de uma árvore típica de algumas regiões da Europa. É um tipo, uma espécie de carvalho, denominada de sobreiro, que é de onde se extrai a cortiça. É o suber, é tecido morto, é tecido de preenchimento. Sendo assim, resposta correta na questão 24, letra A. Questão número 25. Os tecidos que permitem às plantas manterem-se eretas. Por favor, grifem a palavra eretas. Uma coisa que vai manter ereta é uma coisa rígida, dura. Eu tenho que ter colênquima, esclerênquima, são estruturas. Mas eu tenho que ter tecidos mortos, tecidos resistentes. O lenho é um tecido morto. O lenho é o conjunto de vasos condutores de seiva bruta. Resposta da minha alternativa, minha questão 25, letra A. Lenho, esclerênquima e colênquima. Ela diz, são exemplos de tecidos de sustentação, tem que ser um tecido rígido, condução e proteção. Ele vai trazer essas três palavras, eu vou grifá-las. Ao grifar sustentação, eu sei que tem que ser uma coisa dura, rígida. Condução, eu sei que tem que ser vaso condutor de seiva, traqueias, traqueídeos. E uma estrutura de proteção vai ser um preenchimento na casca da planta, por exemplo. Onde eu tenho resposta que tem sustentação, condução e proteção. Sustentação esclerênquima ou colênquima. Eu já poderia dizer aqui, sustentação poderia ser, então, a alternativa, a letra D ou letra E. Mas quando eu vou para o respectivamente, a segunda é condução. Condução de quê? De seiva. Seriam vasos condutores de seiva traqueídeos. Resposta correta, letra D. E quando eu falo tecido de proteção, o suber, aí vocês podem me perguntar, ô Léo, proteção do que na realidade? A árvore que eu exemplifiquei antes, de onde se extrai a cortiça, como é que é o nome da árvore? Sobreiro. Nessa região em Portugal, em épocas muito frias, gente, a cortiça protege a planta para não deixar congelar a seiva. Protege contra o calor extremo e contra o frio extremo. Então, por favor, grifem a palavra proteção e puxem uma setinha de proteção. Coloquem proteção mecânica e proteção térmica. Bom, na questão 27 ele diz, são importantes tecidos de sustentação. Ele está repetindo aí a ênfase que ele deu. Quando na questão 27 ele diz tecidos de sustentação, eu vou grifar a palavra sustentação. Eu tenho que ter rigidez para que esse tecido possa sustentar. Eu tenho que ter colênquima e esclerênquima. Resposta correta, letra B de bola, aqui. Colênquima e esclerênquima. Floema e xilema, condução de seiva. Parênquima de reserva, parênquima aminífero, aquífero e aerífero, são parênquimas. Córtex é superfície, grife a palavra córtex, por favor. Córtex é superfície, é revestimento, proteção. Repetindo, córtex é superfície, revestimento, proteção. Qual é o suber? Eu falei que o suber pode ser proteção térmica e proteção mecânica. O que significa ritidoma? Ritidomas são cascas, são descamações que aparecem no caule das plantas. Grifem a palavra ritidoma, puxem uma seta e coloquem descamações que ocorrem nos caules de determinadas plantas. Isso acontece, por exemplo, na caule da jaqueira, no caule da goiabeira. Ela começa a descamar, o caule vai soltando pequenas películas, vai descamando. Questão número 28, questão interessante essa. Vamos grifar ao redor do tronco de uma árvore. Grifamos aqui. Passados 6 meses, o casal se separa. O rapaz, rancoroso, né? Vai até a árvore e retira um anel da casca.
Grife aqui, retira um anel da casca circundando o tronco. Vamos grifar isso aqui. Quando vocês grifarem circundando o tronco, você vai puxar uma seta e vai colocar anel de Malpighi. É o anel de Malpighi que faz o quê? Ele retira a epiderme, a periderme e retira o floema. Quando ele retira o floema, ele faz o quê? Interrompe a descida de seiva elaborada. A planta vai morrer, porque ela não vai nutrir as raízes para poder alimentar. Aí ele diz, após algum tempo, o casal se reconcilia, volta à árvore para refazer a prova de amor. Que prova de amor, né? Mas, para sua surpresa, encontraram-na morta. Além da periderme, continha o floema da planta. Então, eles mataram a planta. O que pode fazer agora? Tem que plantar outra árvore, esperar crescer para poder sinalizar o seu amor novamente e colocar lá a inscrição no caule da árvore. Resposta correta da nossa questão 28, alternativa letra A. Não se apaixone ao ponto de matar árvores. É a minha dica. Fica a dica.